Amém, boa noite a todos. Todo mundo aqui estava, não nem todos, né? Mas para quem escutou a palavra do Guilherme a semana passada, ele falou sobre santidade. E a Cecília, na hora de tirar o dízimo, ela falou muito relacionado à família, a entender que faz parte da família. Então eu queria falar um dos pontos, ou o ponto mais importante. Porque às vezes a gente fala de santidade relacionada a um caminho, relacionada a uma forma de vida. Mas a gente esquece do principal ponto. Não é simplesmente eu vou ser santo e vamos nessa, vamos caminhar. Então eu queria falar sobre intimidade. Intimidade, que é uma palavra muito simples, mas uma palavra muito forte. Valeu demais. Então, para a gente entender um pouco de intimidade, vamos pensar na palavra íntimo, que é o interior de alguma coisa ou de alguém. É o âmago. E intimidade é conhecer, então, o interior de alguém, é ter intimidade com alguém, é conhecer essa pessoa profundamente, conhecer o particular, os segredos dela. Então eu falei o que é íntimo, que é a profundidade desse relacionamento, e eu falei o que é intimidade, que é conhecer essa pessoa. Então é algo muito simples. Se a gente for pegar a intimidade minha com o Guilherme, com a minha esposa, com os meus amigos aqui, como que a gente se torna íntimo? A intimidade, ela é algo que vem de mim. Eu vou me abrir para a Cecília, vou me abrir para o Guilherme, mostrando quem eu sou. Quem é o Fernando? Eu minto às vezes, eu sou falho nisso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou bom nisso. E através dessa intimidade, desse meu entregar a eles, meu mostrar quem eu sou, eles vão me conhecendo. E através desse conhecer, eu dou uma chance para as pessoas. O que seria essa chance? Eu estou me apresentando para o Guilherme quem eu sou. Então eu confio nele para me abrir com ele. Eu dou um crédito a ele. Eu me abri com o Abner. Eu dei um crédito para ele para me abrir com ele. Então eu me apresento a cada um mostrando quem eu sou. Todo mundo entendeu? Com Deus é um pouquinho diferente. Porque se a gente for parar a pensar, Ele nos conhece. Ele é o Criador. Ele é o Pai. Então a forma de intimidade com Deus não é me apresentar a Ele. Eu sou isso, Pai. Não, a forma de intimidade com Deus é me apresentar para Ele como filho diante do Criador e buscando nele quem eu devo ser. Eu não estou falando de criar uma máscara para si. Eu não estou falando de você chegar e falar assim, quem você quer que eu seja agora? Não, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe das minhas fases, Ele me fez. Mas aí entra o conceito da santidade. Qual a forma que Ele quer que eu haja? A primeira música que o William tocou fala sobre isso. Quando que é que a gente vai perceber que Deus está no ar? Quando que é que a gente vai perceber que Deus está em tudo? Quando a gente tiver essa intimidade. Quando a gente entender qual o nosso papel, qual a identidade de Cristo. O que Cristo deixou, o que Cristo ensinou, para que a gente siga. Então isso sim é o caminho de santidade. Eu queria abrir em Salmos 25, 14. Cecília falou que eu abro rápido e leio muito rápido, eu não espero as pessoas abrirem, então dessa vez eu vou esperar. É Salmos 25, versículo 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Posso ler? O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes faz saber o seu pacto. Tem versões que fala, e Ele revela os seus segredos. O que é temor? O
O que é temer a Deus? Temor, ele é um sentimento de profundo respeito e obediência. Então aí a gente vai entrar no primeiro ponto, que é a leitura da palavra. Que é o meio, a forma ao qual a gente vai conhecer dos feitos dele. Quem é Deus? Quais eram os líderes? Como que foi a trajetória deles? E Cristo, sendo a própria palavra, se fez carne para mostrar qual a forma de agir. Se tornou carne, levantou mais 12 discípulos, 12 pessoas, para ensinar uma forma de vida. Então, reconhecer quem é o Criador, como eu falei anterior, se entregar a Ele, se tornar dependente dEle. O meu caminhar depende daquilo que Ele quer que eu faça. Eu vou andar segundo a vontade dEle. Então, esse primeiro ponto que eu coloquei foi conhecer Ele. Se entregar. Vamos abrir agora em Deuteronômio 5. A partir do 1. Espera que meu celular está horrível. Posso ler? Todo mundo achou? Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na Araba, defronte de Suf. Espera aí, deixa eu só ver se é esse mesmo que eu tô. Não, eu tô no 1 aqui. Tô falando, meu celular é horrível. Gente, preciso de celular novo, hein? Se quiser doação aí. Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. 2. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. 3. Não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco. Sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos. E o último, que é o 4 que eu quero ler. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio, o fogo. Então aqui ele está falando o quê? Que face a face ele conversou com Deus. O pacto, quem conversou face a face com Deus foi Moisés, no monte. Mas o pacto é com todos. Então ele está falando da intimidade. Se a gente for pegar pessoas na Bíblia, tem muito, tem Abraão, você mostra a fé, a espera dele em Deus, a confiança que ele tinha em Deus. Paulo, Pedro, são muitos que revelam essa esperança, esse querer, essa intimidade com Deus. Então, eu falei sobre conhecer a Deus, agora eu estou falando de confiar nele, confiar naquilo que ele pede para você fazer. Então nós, conhecendo quem é Deus, quais os seus mandamentos, qual o seu querer, vamos caminhar segundo aquilo que ele manda a gente caminhar. E confiando naquilo que ele mandou a gente fazer. Se a gente confia em algo, a gente pode jogar uma terceira hipótese. Obedecer, que é o temor ao qual ele fala no versículo anterior que eu li. Não tem como você caminhar, fazer algo com Deus, se você não obedece a Ele. E o obedecer não é algo de agora, não é assim, não, hoje eu vou ser quietinho. É igual criança, né? Tá chegando próximo do Natal, começa a ficar mais quietinho para ganhar seu presentinho, né? Não. A forma de obedecer a Deus é diariamente. Uma vida em santidade não quer dizer que a sua vida a partir de agora se tornou santo, bateu um raio no céu e pronto, você não peca mais. Não, não é assim. É uma luta diária. Diariamente, o mundo vai te fazer perguntas ao qual vai mexer, vai abalar a sua fé. Vão aparecer caminhos na sua vida que vão se tornar mais fáceis.
Se desviar do caminho de Deus é a coisa mais fácil que existe, gente. É só dar um passo para a direita, para a esquerda. É muito simples. Deuteronômio 5, vamos passar lá para o 29. É no mesmo 5, só que lá no finalzinho. No começo ele falou sobre Deus falando face a face com eles, eles fazendo um pacto com Deus. No 29 ele lê assim, ó, ele diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo... Oi? Continua no capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Aqui ele está falando sobre o coração de cada um deles. Eles não tinham temor a Deus. E dentro desse ponto de intimidade, o que acata a nossa vida hoje? O que a gente vê na nossa vida? Porque quando a gente fala de intimidade, não tem como a gente falar sobre algo palpável. É como se sair e falar assim, olha a minha intimidade com a do Guilherme. Você consegue ver através das nossas ações. Agora, eu e ele conseguimos ver através do sentimento. Não tem como você apalpar isso. E com Deus da mesma forma, são através das ações. É por isso que muitas vezes, quando a gente vem falar de coisas que acontecem relacionadas à igreja, relacionadas a projetos sociais, entra nisso. Por que a gente sempre bate na mesma tecla relacionada às pessoas ajudarem, às pessoas fazerem parte, às pessoas estarem juntas? Gente, vamos fazer um trabalho social. Por que as pessoas não estão ajudando? Por que as pessoas não estão indo? Porque elas não entendem que isso é uma prioridade. Aí você me pergunta, mas como que eu sei que isso é uma prioridade? Busque em Deus. Vê o que Ele quer para a sua vida. Vê qual é o caminho que você tem que traçar. É muito simples quando a gente lê o que Jesus deixa. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amo. É amar o quê? Não é dar cartinha, não é dar os parabéns no Facebook, não é dar um abraço simplesmente. Eu sei que tudo isso é relacionado ao amor. Mas quando ele fala de amai-vos uns aos outros, é amar inteiramente, é se entregar uns pelos outros. Assim como ele fez, morrer por cada um de nós. Então, assim, quando a gente chega em algum ponto na nossa vida ao qual a gente começa a desviar daquilo que Deus está falando, a gente não está sendo obediente. Não estamos sendo cristão. Vivendo o cristianismo. Vivendo todos os mandamentos e tudo que Cristo deixou para a gente. É muito simples. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe tudo o que a gente vai fazer antes de nós mesmos. Só que parece que nós, com a nossa ignorância, está tentando dar um migué em Deus. Deixa eu só achar um versículo que não tem aqui, mas só para mim achar um versículo que fala relacionado a isso. Aqui, ó, em Isaías 65, 24. E acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei. E estando eles, ainda falando, eu os ouvirei. Antes da gente falar, eles sabem o que a gente vai falar. Antes da gente pedir, eles sabem o que a gente precisa. Então, talvez o nosso problema está no que pedir. Porque às vezes a gente está pedindo um monte de coisa que não está dentro da vontade de Deus. Há muitos anos atrás, no final de ano, o Ariovaldo pregou sobre sonhar os sonhos de Deus. Será que sonhamos os sonhos de Deus? O que é sonhar os sonhos de Deus? É você, através dos seus sonhos, através da sua vida, buscar em Deus aquilo que é bom para você, o que é perfeito para você. Qual a forma de vida que você tem que seguir? Que é isso que a gente está falando agora.
Então, galera, como diz meu vô, não adianta dar soco em ponta de faca. Nós temos que, através da nossa vida individual, ter tempo de oração, tempo de palavra, buscar em Deus qual a vontade dele para a nossa vida, buscar intimidade, conhecer quem é Deus, o que a palavra dele diz, o que cada livro fala, o que ele quer ensinar através de tudo isso. E através de tudo isso, conhecer o caráter de Deus, como Deus age, como Deus ama. Deus é Pai, beleza. Como é esse Pai? O que você sente ao ver Deus como Pai? Como é esse Pai? Como é os cuidados dele conosco? E através desse conhecimento, a gente vai saber como agir. E quando alguém chegar e falar assim, nós vamos fazer um projeto, vamos fazer alguma coisa para mexer com Uberlândia, você vai ser o primeiro a se prontificar. O Gustavão fala que nós, como igreja, e a igreja assim sendo, ela é serva da sua cidade. Serve de todo lugar, mas vamos se pondo dentro de Uberlândia, vamos se pôr aqui dentro. Nós somos servos, gente. A gente não está aqui para se engrandecer como pastores, como líderes. Eu sou líder em Uberlândia. Não, nós estamos aqui para lavar os pés daqueles que não merecem. Então, quando a gente sai para a rua para entregar moletom, para entregar comida, o que for, gente, isso é o mínimo. A gente tem que aprender que através de cada ato desse, que é muito bom, a gente possa revelar quem Deus é. Se você pegar um moletom, se pegar um cobertor e cobrir um morador de rua, você está livrando ele do frio. Mas cadê aqueles para livrar ele da solidão? Para conversar com ele? Para ser amigos dele? Para estar próximo ali, gente. Então vamos entender que não é somente ficar cobrando uns aos outros no ponto assim de vamos. Não. Que cada um possa entender qual é o seu papel, para que futuramente a gente não precise ficar chamando uns aos outros. E para aqueles que ficam meio estressados, não adianta, a gente sempre vai cobrar. Porque a palavra diz isso. Nós vamos ensinar e vamos cobrar, a gente vai chamar uns aos outros para continuar o trabalho, mas entendendo que mesmo que ninguém aqui levante, o trabalho vai acontecer. Deus vai levantar uma mula ali na esquina e ela vai andar e vai entregar moletom para todo mundo. Então é conhecer, confiar e obedecer. Agora eu queria entrar na última parte, que eu já estou finalizando, em Eclesiastes, capítulo 3. É a partir do 1 mesmo. Então vocês entenderam quando eu falei que quando a gente relaciona um ao outro, a gente se apresenta quem é. Quando é com Deus, a gente busca nele qual a forma certa de agir? Porque ele nos conhece. Então a gente vai estar lutando contra a nossa própria carne para fazer a vontade de Deus. Para viver uma vida em santidade, para viver um caminho em santidade. E por que eu falei que essa quarta parte é a pior de todas, é a mais difícil? Porque ela se chama esperar. Vocês já esperaram algum amigo que atrasou no cinema? E você estava louco para assistir o filme? O quanto é dolorido? Quando você está precisando de um emprego, você vai lá, entrega um currículo e eles falam assim, eu vou te ligar. Aí você chega em casa, senta e fica agoniado esperando alguém te ligar. Pensa nessa espera. Só que pode ser que ela não aconteça. Esperar em Deus é diferente. Ele vai te responder e vai acontecer. Só que no tempo dele. Para ele 1000 anos é um dia.
Um dia é 1000 anos. Mas esperar de alguém que é confiável, esperar algo que a gente sabe que é perfeito para a gente, é muito gostoso. Eu vou ler em Eclesiastes 3. Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Aí vai continuando, falar sobre todas essas partes. E para quem não conhece, na Bíblia do Thales Roberto fala que há tempo de sonegar impostos. Eu não sei se vocês têm esse tipo de Bíblia, mas na dele fala que há o tempo de sonegar impostos também. Mas o que eu quero dizer relacionado ao esperar nisso? Quando ele fala de esperar, não é que a gente tem que esperar uma luz, o céu se abrir e Deus falar assim, vai, agora pega esses moletons e entregue aos moradores de rua. Gente, isso não vai acontecer. O esperar que ele quer dizer aqui é relacionado a esperar em Deus qual o momento certo. Só que ele não quer dizer que a gente tem que ficar parado. Não quer dizer que para ter dinheiro, você está esperando dinheiro cair do céu. Não, Deus fala assim, larga de ser vagabundo e vai trabalhar sem vergonha. É isso. Então, o esperar que ele quer dizer é relacionado a esperar nele que as coisas aconteçam. Vamos relacionar, fazer o exemplo do que os meninos fizeram lá entregando os moletons. Você vai lá, entrega o moletom para o morador de rua, dá um abraço nele, dá a comida para ele, mas a gente acha, tipo assim, nossa, ele aceitou Jesus agora. Nossa, o cara agora é crente. Não, isso é tempo de Deus. Mas você fez o seu trabalho indo lá. Que, como eu falei, ainda é muito pouco. Porque hoje ele não está sentindo frio, e hoje ele não está com fome, mas amanhã você está lá de novo para levar outro rango para ele? Você estava lá na hora do almoço? Você estava no café da tarde? No outro dia você vai estar lá? Esse é o nosso sofrimento como igreja. É sofrer uns com os outros. Mas eu acho que a gente está sofrendo demais por causas que não são nossas. Como eu falei há 2 cultos atrás, levantamos bandeiras, ao qual sabemos o porquê levantamos, ao qual a gente está ali, nossa, eu li sobre isso, eu entendo disso e é isso que é a minha vida. Mas ninguém lê a Bíblia. O que Deus está falando para nós? Para que a gente possa levantar dos nossos lugares, e como família, como igreja, se empenhe no trabalho que Ele mandou a gente fazer. Agora, os frutos, o que vai gerar do amanhã, está nas mãos dEle. Amém? Está todo mundo entendendo? E por último, pode ficar de pé, que eu queria que esse último ponto a gente fizesse junto. Queria que a gente finalizasse essa pregação junto. Esse último não é algo que está no final, é algo diário na nossa vida que a gente tem que ter como uma verdade. Independente se a gente está passando por momentos ruins, independente se estão passando por momentos bons, independente se está com falta de grana, se está com grana, independente de tudo isso, o que a gente tem que fazer? Agradecer. Então, todo momento da nossa vida, a gente tem que agradecer a Deus. Por quê? Porque o nosso caminho, se fosse para a gente viver segundo a nossa vontade, era para a gente estar morto. O nosso caminho era a morte, mas Cristo morreu por nós para perdoar nossos pecados. E agradecemos por isso. A gente tem que tirar da nossa mente que momentos ruins são pecados e desobediência a Deus. Ah, eu estou passando por um momento difícil, eu não tenho dinheiro. Ah, é porque eu fiz algum pecado e Deus está me castigando. Ah, eu
Estou com uma doença. Aí, ó, isso é castigo de Deus. Quantas pessoas a gente fala isso? Quantas vezes a gente prega mais o inferno do que o céu? Quantas vezes a gente amaldiçoa, a gente manda as pessoas para o inferno e não revela o que a palavra diz? Deus falou, amai-vos uns aos outros. Ensinai o que o evangelho tem de bom. Mostrar tudo o que a Bíblia ensina e que a gente revele isso àqueles que não conhecem. Mas por que a gente fica jogando praga nas pessoas? Pregando morte. Eu falo morte de ir para o inferno. Olhando para a pessoa, você está passando por um momento ruim, ao invés de ser Deus na vida da pessoa, indo lá compartilhar daquilo que você tem, não, a gente fala que ela está em pecado. Para finalizar, para a gente, em oração juntos, agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida, que a gente entenda o que Cristo falou, quando Ele falou que o reino dos céus é dos pobres. Para que a gente entenda que tudo que é meu é de todos. Como dizem Atos. Que eles pegavam tudo e dividiram. Eu não estou falando para você pegar a sua casa, dividir em duas. Não estou falando isso. Mas eu estou falando para que quando a gente clame a Deus por algo, que a gente clame pela família. Para que a gente clame que algo não é meu. Então, quando o seu pai chega em casa, ele ganha um pão. E tem 5 pessoas em casa, ele pega o pão, reparte em 5 e come com todos. Isso é o que ele quer dizer nessa palavra. Para a gente compartilhar uns com os outros. E quando a gente vê alguém precisando de ajuda, que a gente possa ajudar. Eu não estou falando relacionado a manifesto, falando relacionado a tudo, gente. Às vezes a gente vê nas igrejas esse negócio de briga, é umbanda contra evangélico, você pega as pessoas da católica, espírita. Gente, trabalho social é junto. A gente já trabalhou com o espírita, a gente já trabalhou junto com a igreja católica, servindo a Deus, lavando os pés daqueles que não merecem. E nós merecemos alguma coisa? Não. Então, que a gente possa agradecer por tudo que Deus tem nos ensinado, por tudo que a gente passou, por tudo que vai passar. Como o Guilherme falou lá, a gente faz acampamento, todo ano vai orando. Nossa, que deu 80 para pagar o lugar. Já deu alguma vez 80? Nunca. Mas deixamos de fazer? Não. Deixamos de pagar? Não. Então, que a vontade dele seja feita sobre a nossa vida. Amém? Então, vamos orar. Levante um clamor. A tua voz chega aos ouvidos dele, ele escuta. Ela passa através dessas paredes. Ele te responde. E ele quer o melhor para você. E quando a gente fala de espera, pode ser que aquilo que você está clamando agora não seja o tempo. Mas que a gente possa sonhar os sonhos dele, clamar segundo a vontade dele. Pai, que o Senhor me dê aquilo que eu preciso, que seja segundo a tua vontade. Amém? Então feche os olhos que todos possam clamar também. Obrigado, Pai, porque nada nos tem faltado, Pai. O Senhor cuida de nós, como um pai, Pai. O Senhor cuida da melhor maneira os seus filhos, Pai. Nos ensinando como ser homens de Deus, mulheres de Deus, líderes. Clamamos, Pai, porque em Ti há toda a sabedoria, todo o amor, toda a paz que excede todo o entendimento. E o Senhor deixa as portas abertas, Pai, para que a gente tenha acesso a isso, Pai. Só que a maioria das vezes a gente vira as costas, a gente não quer entrar. A gente não quer entrar no Teu íntimo, Pai. A gente não quer conhecer desse âmago do Senhor. Mas queremos, Pai, neste momento, que o Senhor nos quebre como vaso, se for preciso, e nos faça de novo. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração. Que o Senhor possa tirar da nossa vida tudo aquilo que não vem de Ti, Pai.
Que caia por terra toda a obra do diabo, Pai. E que seja o Senhor a sentar no trono do nosso coração. Queremos intimidade contigo, Pai. Queremos sede da tua palavra, do teu querer. Queremos saber quem tu és, Pai. Queremos ter todo o conhecimento que vem de ti, Pai. Para que assim a gente seja relevante onde quer que a gente esteja. Que a gente não viva só de palavras, mas de ações. E que a gente entenda que somos servos. E como Paulo diz, escravos de Cristo. Escravos no sentido de escravo mesmo, Pai. Entendendo que sem Ele não somos nada. É Ele quem nos dá o alimento. É Ele quem nos ensina. E o nosso trabalho é para Ele. E não queremos nada em troca além do teu querer, Pai. Do teu amor. Que como servo possamos lavar os pés das pessoas que não merecem. E ensinar a tua palavra a todas as pessoas para que todos nós, como família, possamos mostrar ao mundo quem é Cristo. Mostrar ao mundo que há um Deus que salva, há um Deus que cura, há um Deus que cuida. Através do teu amor, Pai. Então que possamos aprender a amar uns aos outros assim como o Senhor nos ama. Amém. Amém.